Na mitologia grega, nós encontramos a história do rei Midas. Midas era conhecido pela sua enorme riqueza que possuía e também pela sua insaciável ambição de possuir mais riquezas. O deus do vinho e da alegria, Dionísio, grato a Midas por um favor que ele fizera a um dos seus amigos, disse-lhe: eu quero lhe conceder um pedido, tudo aquilo que você pedir eu vou te dar. Ele não teve dúvidas. Quero que em tudo aquilo que eu tocar se transforme em ouro. E de fato, ele tocava numa flor, ele estava entusiasmado, tocava numa flor, se transformava em ouro, tocava na parede, todo o castelo se transformava em ouro, mas logo ele percebeu que o dom que ele recebera transformava-se em uma maldição. Ele não podia mais comer, não podia mais beber. O pior foi quando a filha dele correu para dar um abraço nele e ela se transformou numa estátua de ouro. O mesmo dom que Deus nos dá para conseguir as riquezas necessárias para nós viver pode nos fazer um Midas. Sim, pode fazer de nós um rei Midas. Por isso Jesus nos alerta nessa passagem que está no livro de São Lucas, no versículo 16, de 9 e seguinte, dizendo: eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será fiel também nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas será também nas coisas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de aderir a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon era o Deus, né, do dinheiro. Santo Agostinho vai nos ensinar que o mesmo dinheiro na mão do iníquo ele se torna iníquo. E o mesmo dinheiro na mão do justo, ele se torna justo. Porque o justo, ele não se apega no dinheiro em si mesmo. O justo busca as coisas eternas. É por isso que Jesus fala aqui no Evangelho que é preciso fazer amizade com o dinheiro iníquo. Porque o dinheiro, a riqueza, na verdade, nada nos pertence, tudo pertence a Deus. E aqui Jesus fala para os fariseus, porque os fariseus, eles se achavam pessoas já santas que não precisavam fazer caridade. Jesus falou certa vez: pobres sempre tereis. Por que Jesus falou isso? Na minha concepção, Deus poderia ter resolvido toda a situação, né, monetária desse planeta num toque de Midas dele. Mas por que Deus permite que existam os pobres? Em primeiro lugar, na minha concepção, isso não é doutrina, talvez seja, não sei. Na minha concepção, porque o pobre ele se humilha para pedir para quem tem. Representando nós, que como fala São Felipe Neri, nós temos que ser mendigos de Deus, pedindo a Deus, né, que tenha misericórdia para conosco. A misericórdia sempre acontece do maior para o menor, nunca o contrário. Nós jamais poderemos ter misericórdia para com Deus, jamais. Então o pobre existe para que, na minha concepção, digo novamente, para que o pobre se humilhe para pedir para aquele que tem. E para que aquele que tem empreste a Deus. Sim, empreste a Deus. Porque no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 7, vai dizer assim: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele lhe pagará o benefício. Quem é fiel no pouco, se fores fiel no pouco, Deus vai ser fiel no muito. E Jesus vai dizer aqui que é preciso que a gente tenha amor a Deus e não a dinheiro. Por quê? Santo Agostinho nos ensina que o pecado acontece quando a gente ama a nós mesmos a tal ponto, né, em detrimento ao amor a Deus. Eu faço de mim mesmo, o amor exagerado às minhas coisas, eu faço de mim mesmo, eu começo a me auto-idolatrar. E eu rejeito a Deus. Se eu começar a buscar as coisas materiais em si mesmo, eu me tornarei um Midas. Porque esse desejo, essa ambição não tem fim. Santo Agostinho, também São Tomás de Aquino, nos ensina que não é errado ter os bens,
Errado é se apegar aos bens. Errado é ser escravo dos bens. Não se trata de pecar por possuir os bens, mas de ser escravos desses bens. Então, os pobres existem primeiro para que o pobre se humilhe para pedir para quem tem. E segundo, a palavra vai dizer que a caridade apaga uma multidão de pecados. O mendigo existe para nos dar a oportunidade de fazer caridade para com ele. Mas essa caridade não é só, digamos, material. Eu dar uma palavra amiga, eu preparar uma pregação como essa daqui para pregar a palavra, porque não existe maior riqueza, né? Não existe ato maior nesse mundo do que levar as pessoas a conhecer o amor de Deus. Não existe. Salvar uma alma. Não que a gente salva, mas Deus se usa da gente, da palavra da gente, da oração da gente para salvar uma alma. Isso é o ápice da caridade que nós podemos fazer nesse mundo. Então Deus nos chama a fazer caridade, a não nos apegarmos, né, nas coisas desse mundo, a não nos transformarmos num Midas. Midas se arrependeu, pediu a Dionísio, Dionísio mandou ele lavar as mãos lá na água de um rio, e segundo a lenda, então essas areias do rio se transformaram numa areia dourada, e ele se redimiu e viu a besteira que ele estava fazendo. Talvez eu e você não tenhamos essa oportunidade. Por isso, hoje, pensa, como eu estou agindo? Eu estou agindo como o rei Midas? Eu quero que tudo aquilo que eu tocar se transforme em ouro? Ou estou fazendo caridade? Transformando em ouro a minha alma, o meu lugar lá no céu, meu castelo no céu. Deus te abençoe.